Olá, 3000, um bom dia para vocês. Dando início hoje à nossa apostila da revisão número 1. É verdade, rumo ao vestibular. E lá vamos nós. Ânimo, 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 que o negócio vai ficar bom. Gente, na verdade, o que eu tenho aqui o nosso objetivo nesse slide é mais auditivo do que visual. Eu vou fazer alguns comentários, eu coloquei uma página só de slide. Lembra que eu falei para vocês que esse slide ele é mais um complemento daquilo que vai ser trabalhado em aula. Então, vocês farão aí das páginas 2 até a página 5. O nosso assunto é linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. E com isso, eu vou fazer alguns comentários sobre esses tipos de linguagem e veremos isso aí com mais especificidade na nossa aula do sistema híbrido. E tragam dúvidas, qualquer dúvida que vocês tenham, apresentem lá na sala digital, tá? Bom, falei com vocês que nós íamos trabalhar os tipos de linguagem. Começamos ali com a linguagem verbal. Quando nós pensamos em uma linguagem verbal, a primeira ideia que vocês precisam ter, que a ideia de linguagem verbal é aquela ideia da linguagem que apresenta a escrita, mas uma coisa que as pessoas não sabem, que a ideia é sempre o emprego de uma palavra. Sim, mas nesse momento eu estou empregando que tipo de linguagem? Verbal. Eu não estou falando. Se eu estou falando, então tanto a escrita quanto a fala, nós sabemos que é classificado como linguagem verbal. Não existe uma diferença de qual é a melhor linguagem? É verbal? É não verbal? É a mista? Não existe essa hierarquia dentro dos tipos de linguagem. A questão é, dependendo do falante, nós podemos usar uma língua formal ou uma língua informal. Mas é claro que isso também vai depender da situação comunicativa. Um bate-papo entre amigos, certamente eles não terão preocupação de empregar uma língua formal. No entanto, no nosso caso, por exemplo, um contexto sala de aula, o ideal é que seja empregado a linguagem, a língua padrão, tá? Seja empregada a língua padrão. Bom, diante disso, quando nós pensamos em linguagem verbal, nós pensamos em escrita, que seria tudo que foi escrito, qualquer gênero textual. O livro de vocês traz relatório, entrevistas, crônicas, reportagem, piadas, anedotas, falada, bate-papo, debates, seminários, tudo isso são linguagem, tudo isso está dentro, abrange a linguagem verbal. Agora, quando eu penso, eu disse que a linguagem verbal é a palavra, a escrita e a fala. Quando eu pensar numa linguagem não verbal, eu preciso pensar em tudo menos isso. Então, se eu penso, como eu me comunico? Através de gesto, através da expressão fisionômica, através do corpo, a linguagem corporal. Esse tipo de linguagem é linguagem não verbal, tá? Bom, entendido isso, a linguagem mista, ela acaba sendo a junção dessas duas linguagens. Por exemplo, nós temos aí cartoon, charge, história em quadrinhos, que geralmente utilizam a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Quando vocês tiverem um texto que fizer o uso da linguagem não verbal, somente da linguagem não verbal, eu digo a vocês que vocês precisam triplicar a atenção. Agora, se você tem um texto onde faz uso da linguagem verbal e não verbal, o enunciado, o comando da questão, não pede que você, a partir da observação da linguagem verbal, se isso não é informado, vocês precisam estar atentos tanto à linguagem verbal quanto à linguagem não verbal, tá? Bom, aqui nós temos ainda, dentro dessa questão da linguagem mista, o conceito de multimodalidade, que é a combinação de múltiplos recursos em um mesmo texto, tanto na fala quanto na escrita. Então, pensem vocês
que eu consiga escrever um texto. WhatsApp, eu redijo uma mensagem, depois eu boto aquelas carinhas. Nesse caso, esse texto, ele acabou empregando, fazendo uso daquilo que o livro, né, a gramática, chama de multimodalidade. Tudo bem, pessoal? Então, conseguimos bater um papo sobre a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Qualquer dúvida que vocês tenham, façam perguntas, tragam isso para a sala de aula no sistema híbrido. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.